Tua vida é como um rio, vai seguindo seu destino. Nem a escuridão da noite te impede de amanhecer, nem as pedras no caminho represam o teu poder. Telecista, tua força irradia. Telecista, tua força irradia! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí o programa Sempre Mais Alto, né? O programa Sempre Mais Alto aqui pela Rede Mundial de Computadores, através das nossas redes sociais, né? Facebook.com/TLC Curitiba, Facebook.com/TLC no rádio, né? Então, todos esses canais você consegue acompanhar o programa Sempre Mais Alto. Fica o nosso convite para você aí durante a próxima hora, para você acompanhar. Hoje vamos ter um tema super especial, um tema super atual aí. Eu acho que nós vamos aqui descobrir grandes coisas e grandes talentos, dicas, né? De um pessoal aí que está se reinventando durante esse período de pandemia. Assim como nós aqui no programa Sempre Mais Alto, né? Quarta edição do programa Sempre Mais Alto, aqui pelas mídias sociais, né? Então, fique conosco mais uma vez aqui. Quem fala com vocês é o Márcio de Colombo. É um prazer estar na sua casa, ser recebido por você e poder bater esse papo bacana, esse papo gostoso aqui todos os sábados a partir das 18 horas. E eu queria, assim, para a gente correndo tudo aqui, né? Já chamar o meu amigo Zé, quero dar uma boa tarde para ele aí, para a gente trocar uma ideia rapidinho nesse início de programa. Tudo bem, Zé? Seja bem-vindo, o Zé que vai nos auxiliar aí nas redes sociais. Tudo bem, Márcio? Olá a todos vocês, estão nos acompanhando em mais um Sempre Mais Alto, aqui através das redes sociais, pela internet. É com muita alegria que a gente começa é a terceira edição, né, Márcio? Essa é a terceira edição que a gente está fazendo. E eu estou aqui nas redes sociais acompanhando os seus comentários, por dentro de tudo que vocês estão deixando aqui nessas interações através do Facebook do TLC Curitiba e também no Facebook do Sempre Mais Alto. E a gente tem a pergunta do dia, né? O tema do nosso programa de hoje é sobre ser professor. No encontro passado a gente falou um pouco sobre os estudos, né? E agora a gente traz o papel aqui do professor e a gente quer saber de você que está do outro lado como que está sendo a sua experiência como professor, como pai, como mãe. Como está sendo a sua experiência nesse momento de quarentena aí com o aprendizado dos seus filhos? Conta pra gente e eu vou aqui acompanhar os comentários. Isso aí, Marcos. Legal, ainda bem que tem o Zé aí para passar a cola para nós, né? Terceiro programa, claro. Eu acho que é o terceiro, né? É isso aí. Zé, só aproveitando sempre nesse início, a gente fala um pouquinho sobre esse projeto bacana, né? Como é que tá aí a repercussão do TLC Good News? Cara, tá muito legal essa quarta edição, ficam guardando os números na cabeça, né? A quarta edição do TLC Good News, que saiu na semana passada, tá super bacana, a repercussão foi muito legal. E sabe o que é bacana? Que tem pessoas que não são só do movimento que estão assistindo e colocam, né? Nos dão uma repercussão, falam que não gostam, a gente está repercutindo. Algumas pessoas falam que, por exemplo, numa das edições a gente falou sobre as missas online, algumas mandaram fotos pra gente no nosso WhatsApp particular, né, dizendo, olha, eu também estou assistindo as missas, é assim que a gente está fazendo. Então tá muito legal esse projeto, e a intenção aí é levar boas notícias pra galera. Tá lá no nosso canal do YouTube, TLC Curitiba, Good News, o jornal de boas notícias, e já está sendo preparada a próxima edição, hein? Show de bola, show de bola. Então já o Zé volta aí com as participações, com a interação da galera, né? Galera, eu quero dizer para vocês, então, aqui de Curitiba, de onde tudo começa, né? O TLC, o Treinamento de Liderança Cristã de Curitiba. Curitiba hoje um dia bastante agradável, bastante sol, né? Vendo as pessoas aí circulando, tal, com suas máscaras, tomando os seus cuidados, mas um dia bastante agradável, temperatura elevada, então um dia bem bonito. E vamos lá então, né, para o nosso tema do dia aí, ser professor e os desafios na pandemia. Lá no WhatsApp da professora, tia, mandei uma mensagem no chat, você viu? Tia,
Minha mãe disse que não entendeu a lição de casa. E o chat das aulas bombando. Tia, tem gente com áudio e vídeo ligado. Não consigo te escutar. Tia, perdi a hora. Qual é a página mesmo? Posso falar no lugar da Ângela, tia? Espera aí um pouquinho. Deixa eu, tia. Eu quem? Não consigo te ver. Eu, o João, aqui, aqui. Então, galerinha, o resultado das palavras circuladas são: gente, infelizmente a aula acabou. Até amanhã. Ah, que doideira. As circunstâncias um pouco caóticas e improvisadas talvez soem familiares para muitos pais e filhos diante das primeiras tentativas de aulas online de suas escolas. O mesmo vale para professores, muitos dos quais estão pela primeira vez se aventurando no ensino à distância, neste mundo online. De repente, tudo se transformou naquele lugar. Aliás, o lugar virou plural. O quadro de anotações ganhou a forma de uma tela de computador, de tablet, de celulares, de televisão. As cadeiras não estão mais uma ao lado da outra. São as letras dos nomes dos alunos, fotos ou vídeos em ambiente de casa que se enfileiram em um espaço virtual. O caderno misturado ao mouse, ao estojo, à bateria que não pode descarregar. Em cenários privilegiados ou nos lugares de profundas desigualdades, a pandemia transformou a relação de ensino e aprendizagem em todo o mundo. E alunos e professores veem-se em um dos principais desafios, ter que se reinventar. Essa mudança exigiu que educadores adaptassem sua rotina doméstica à nova forma de trabalho, o que nem sempre é tão fácil. Conciliar a dinâmica das aulas com o cuidado de seus próprios filhos em casa. Então, para nos contar um pouquinho dessa nova experiência, né, estão aqui nossas queridas amigas telecistas, né? Vanessa Langa, professora de Ciências para o Ensino Fundamental. Ela fez o TLC de número 64 em Curitiba. Ela é mãe de 3 filhos. Adora a música Deus é Bom e Fiel, do Vida e Reluz. E também a Kelly Cristina, que é pedagoga. Ela fez o 35º TLC de Curitiba e tem um carinho especial aí pela música O Chamado, né? Principalmente os telecistas aí sabem muito bem o significado dessa música para nós. Tudo bem, meninas? Márcio, Olá, tudo bem? oi, pessoal. Estamos aí, seguindo, né? Começando. Muito feliz de estar aqui hoje. Legal, legal. A Vanessa, a gente pode falar aí, né, que a Vanessa é uma das colaboradoras do programa Sempre Mais Alto, né, Vanessa? Volta e meia, lá nos microfones da Evangelizar, ela dá uma ajudinha com a gente lá, né? Ultimamente ando meio ausente, né? Mas sim, sempre que possível a gente volta lá para os microfones da Rádio Evangelizar, ou aqui hoje, estando aqui, né, pela primeira vez, estou bem feliz de voltar a estar aqui no Sempre Mais Alto. E a Kelly, né? A Kelly que não faz muito tempo aí, era a nossa articuladora, coordenadora geral do TLC de Curitiba, agora está dando uma descansada, né, Kelly? Oxe, olha, é uma descansada em termos, né? Porque daí a gente entra no GDA, também tem seu trabalho, e veio essa história de pandemia e deixou a minha vida de ponta cabeça. Então, acho que descansar até agora eu não sei o que é. Não tá fácil, né, Kelly? Então, vamos lá. Gente, assim, ó, eu queria perguntar primeiro aí para Vanessa, né? Vanessa, há quanto tempo você já é professora? Ui, me pegou. Então, eu entrei na educação em 2006, então são 14, quase 15 anos, né? Acredito que trabalhei em 2 escolas ao mesmo tempo durante um período, e agora eu estou em uma única escola, né? Então, já tem aí 14, 15 anos.
embora eu já trabalhasse, assim, com educação, não explicitamente, mas como professora mesmo é desde 2006. E conta pra gente, Vanessa, como é que tem sido a tua experiência, né, mãe de 3 filhos e professora nesse período de pandemia? Na verdade, as duas coisas se misturam, né? Porque a gente acaba fazendo um papel aí triplo, né? De mãe, de professora, de dona de casa, porque aí tem que fazer o trabalho aí de casa também. Essa semana me aconteceu umas coisas engraçadas aí, né? Eu estava preparando a minha aula com o microfone já assim, tipo, a sala de aula aberta lá na plataforma digital e a minha pequenininha de 3 anos, entrou. Daí o que eu fiz? Pus ela no colo e mostrei para os alunos, ó, tá aqui a Maria Clara, tá dando um oizinho. Foi aquele geral na sala, né, a turminha assistindo, e aí eu pedi licença, falei, ó, só vou desligar um pouquinho aqui para eu poder colocar ela lá com os irmãos dela, né, para que a gente possa dar conta. Mas a gente comentava antes, né? O início acho que foi mais assustador. Agora a gente está aprendendo. Agora que a gente está começando a aprender a lidar com tudo isso, né? Mas eles sentem bastante, sabe? Os alunos mesmo sentem bastante a diferença, né? Tá. Você atende alunos em quais idades e séries, Vanessa? Eu trabalho com 6º, 7º e 8º anos. Então, a partir dos 10, 11 anos até os 13, por aí. Uhum. Beleza. E a Kelly, né? A Kelly, há quanto tempo você é professora e pedagoga, Kelly? Olha, Márcio, eu entrei na educação em 2002, mas eu como assistente administrativo. Fiz faculdade nesse período, daí passei no concurso como pedagoga, entrei como pedagoga em 2012, e desde então também mudei de escola, né? Trabalhei 14 anos no Colégio Brasília, junto com a Rede, e agora eu estou no Colégio Chimansky, e agora me descobri o ano passado professora de cursos técnicos. Sou professora de metodologia científica no período noturno, diferente da minha amiga Vanessa. Os meus alunos são adultos, mas estão sofrendo igual, gente. Estão sofrendo igual os pequenos. A gente ouve assim, professora, quase desisti, professora, não estou conseguindo dar conta. E porque daí os meus alunos, eles têm os filhos deles, né? Tem a profissão deles, e é difícil porque tem que dividir o material, o computador, o celular, com os filhos para estudar, etc. e tal. Mas eu estou, assim, na educação há 18 anos. Lembrando que no período da tarde eu trabalho presencialmente, então, de manhã supervisiono algumas salas de aula do colégio, à tarde vou para assistência social como pedagoga, e à noite estou em sala de aula. Dormir é um luxo. É luxo. Eu queria que vocês contassem para a gente, então, vocês já deram um briefing aí do que está acontecendo, né? Mas eu queria que vocês contassem para a gente, assim, como é que foi, qual o sentimento de vocês, enquanto professoras, no meio dessa pandemia, quando começou a pandemia, né? Que sentimento trouxe para vocês? Medo, mudança, desafio? Como é que foi isso para vocês? Olha, eu acho que eu posso dizer assim que me pegou meio de surpresa. Eu me lembro até hoje, né, de como foi quando anunciaram assim, a partir de sexta-feira a gente para. Os alunos já estavam deixando de ir para a escola, né, muitos já não estavam indo mais, a gente estava com poucos alunos na sala, então a gente estava vendo que isso ia acontecer. Mas nesse primeiro momento foi muito assim, muito baque, né? E aí, quando começar, a gente parou e não sabia. Eu acho que a grande palavra aí é a incerteza. Então, quando que a gente volta? Como a gente volta? Um dia a gente volta? Eu acho que é isso que nos deixa, para professor que precisa de planejamento, que precisa de um norte, né, de um caminho, eu acho que é assustador esse primeiro momento, né, de você não saber como você vai fazer isso, né, o que vai acontecer. Readaptar o planejamento também, né, Vani? Porque a gente
não é o mesmo conteúdo que eu tinha lá naquela época, já não é mais o mesmo conteúdo agora, porque eu tive que reformulá-lo de forma que seja acessível ao aluno de maneira EAD. Então, é o mesmo conteúdo, a gente faz o possível, mas não dá para cobrar do aluno tudo que a gente cobraria em sala de aula. Vocês algum dia, na cabeça de vocês, imaginavam ou imaginaram viver essa nova experiência na vida de vocês? Eu, particularmente, nunca me imaginei vivendo dessa forma. Ó, falando na mocinha, olha aqui, ó. Maria Clara apareceu aqui. Maria apareceu. Oi, filha. Posso brincar com a luz? Você pode brincar com a luz depois, tá bom? Não. Então, assim, nunca me imaginei. Inclusive, a gente estava começando a trabalhar com essa plataforma, né, digital. Estava entrando nessa história lá no colégio em que eu leciono, e eu ainda estava aprendendo a lidar com isso. Me obriguei a aprender. Então, por um lado, teve essa questão aí de que a gente teve que, na marra, aprender a lidar com isso, né? Eu confesso que eu estava postergando isso, né? Estava deixando isso, ia deixando. De repente, não deu para deixar mais, né? Para mim, foi o primeiro contato, assim. Para mim, eu não tinha tido contato nenhum. E daí eu tenho a responsabilidade de auxiliar os professores, né, no período da manhã. E a gente tem responsabilidade de auxiliar os alunos. Eles simplesmente entram com o login errado, com a senha errada. Assim, às vezes é engraçado, mas às vezes, assim, eu falo assim para eles, dá um print, manda para mim. Quando eles dão um print, mandam, eu circulo o erro, gente, é desenhadinho mesmo, circulo o erro e digo para eles o que fazer de maneira correta para poder fazer os primeiros acessos. Eu vou ser sincera com vocês. Eu fiquei quase um mês inteirinho auxiliando o aluno a fazer o primeiro acesso. Primeiro acesso. Na visão de vocês, né? Oi, diga, Vanessa. Eu vou dizer que eu ainda estou também, né? A gente está começando cada fase é uma coisa diferente, né? Que vem. E aí eu ainda estou, né? E no nosso caso é um pouco diferente, porque às vezes os alunos eles sabem mais do que a gente, né? Então eles me ajudam bastante. Professora, o teu som está com algum problema. Professora, você pode ver. Olha, não está aparecendo. O que você está dizendo que é para a gente ver, a gente não está vendo, né? Aí é uma questão de ajuda, sabe? Todo mundo se ajudando. Mas tem muito, assim, ai, professora, eu entrei na sala e eu não tô sendo aceito, eu não estou conseguindo entrar porque não estão me aceitando na sala de aula, né? E aí eu falo, olha, acho que você entrou com o e-mail errado, o e-mail que não é da instituição, e aí não dá, né? Você está entrando com o nome do teu pai, e aí eu não posso aceitar, entende? Então tem tudo isso, sabe? Vanessa, eu vivi isso, foi bem interessante, que eu fiz uma videoaula, né? Eu mando o PDF, né? À noite, como professora, mando o PDF, faço vídeos em slides, mando para eles explicadinho e faço videoaula no final. Fazendo uma videoaula, daí eu olhando ali, falei, mas gente, quem é Davi? Não conheço nenhum Davi. Daí a minha aluna falou assim, nossa, professora, desculpa, entrei com o login do meu filho. Isso. É cheio de desafios essa história, né? É uma novidade, não tem assim, é novidade todo dia, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Legal. Qual que é a visão de vocês, né, para a educação à distância e as vulnerabilidades sociais? Como é que vocês veem isso? Porque, me corrijam se eu estiver errado, né? Acho que a Vanessa trabalha numa instituição privada e a Kelly no Estado, né? Acho que dá para a gente fazer um comparativo aí, né? Então, à tarde, como eu trabalho na assistência social no período da tarde, eu tenho vivenciado isso muito mais intensamente com as vulnerabilidades, né? Eu tenho outra função lá dentro do CONSE, né, que é o Centro de Mídia Socioeducativa como pedagoga, mas a gente acaba auxiliando também os adolescentes nessa situação.
Então, as crianças e adolescentes que não têm condições de ter esse privilégio, porque essa é a palavra mesmo, esse privilégio que a gente tem neste momento aqui, já é um momento de privilégio, né? De acessar pelo computador, pelo notebook. Quem não tem esse privilégio recebe o material impresso. E receber o material impresso não é... O professor tem que adaptar o material de maneira que as atividades fiquem claras para o aluno e ele possa fazer as atividades e desenvolver. Então, a gente tem que ter muita paciência e muita empatia com esses também, com eles principalmente. Porque quem tem acesso às atividades pelo computador está indo devagar, as ciências exatas está sofrendo bastante com tudo isso, mas está caminhando, sabe? Mas para quem não tem, está olhando o papelzinho, e não tem gente que não tem nem TV para ver as videoaulas que a SED tem feito, sabe? Então, as vulnerabilidades sociais, elas gritaram neste momento, gritaram, e é triste de perceber que a gente vai deixar alguns para trás, porque eles não terão os mesmos acessos e nem as mesmas oportunidades. A gente faz o possível, a impressão de material, assim, no colégio que eu trabalho, são mais de 10 mil páginas impressas, gente. Assim, é muita coisa. Mas eles sentem falta do professor, por incrível que isso pareça, eles sentem falta. Estão com saudade dos professores. Sabe o que é interessante? A gente fala do professor, do aluno que sente falta do professor, mas o professor também sente falta, né? A gente tem um grupo da instituição que eu trabalho, a gente fez um grupo dos professores, um grupo particular ali, só para a gente conversar, né, sobre isso. É como se fosse uma sala dos professores pelo WhatsApp, né? Até para dar dica, né, Vanessa? Um para o outro e tal, né? É o que tem feito uma grande diferença, sabe? Olha, e tem professor que desesperado, assim, professor, gente, entrei na turma tal, ninguém fala. E aí eu comentei na sala de uma turma com os meus alunos, né? Eu falei, gente, vocês tratem de ir falar, né? Participar da aula. E aí uma aluna falou, nossa, professora, às vezes a gente vê a diferença, né? O professor entrava na sala e dizia, silêncio, eu não quero ninguém falando. Daí ela disse assim, agora é um tal de, pelo amor de Deus, falem comigo. E é bem isso, porque tem algumas áreas que precisam desse retorno, né, do aluno, e a gente não está vendo a carinha deles mais. Então é difícil para a gente também, né, não saber se eles estão entendendo o que a gente está falando, se não tem aquele feedback de você, eu falei para eles, né, eu não consigo ver a carinha de vocês e ver se vocês estão com aquela carinha de interrogação, que às vezes vocês sozinhos na sala de aula, né, é bem por aí também. Mas eu vivo o outro lado, porque a minha filha estuda em escola pública, né? Então, legal. Ela tá passando pelo outro lado. Então, assim, a gente vive de realidades diferentes, né? Ela também está tendo que acessar ali pela TV aberta, né? Ainda bem que tem, e eu admiro bastante, assim, porque é diferente do que nós vivemos lá na escola particular também, né? São mundos bem diferentes, né, Vanessa? São completamente diferentes. E tem as suas particularidades, né? Tem a parte muito legal, são novos desafios realmente, mas é interessante eu consigo ver esses dois lados, sabe? Consigo medir isso dentro da minha casa, assim. Entendi. É legal até a gente ter esse contraponto, né? Porque assim a gente mostra para as pessoas que mesmo você trabalhando numa instituição particular, você sente pela questão da sua filha, né? Pelo que você vive no dia a dia com ela. E o que tem sido, né? Assim, os maiores desafios para vocês, né? Como professoras mesmo, porque tem que se reinventar um pouco, né? Um pouco não, totalmente. Tem que dançar na frente da câmera? Como é que é o negócio aí? Olha, eu vou te dizer que eu tenho visto colegas fazendo coisas assim impressionantes. Eu admiro muito, e eu falei para eles, né? Naquele grupo eu comentei com eles, falei, gente, vou lá representar todos nós, né?
porque eu vejo, assim, gente fazendo coisas maravilhosas. Tem professor que fez uma parafernália dentro da sua sala de casa, né? Transformou um quarto lá num estúdio. E tem professor não foi só o Márcio do Sempre Mais Alto, hein, Vanessa? Não, com certeza não, né? É o tal do professor que pega a guitarra para tocar na aula. Tem professor nosso lá, colega, professor de história, que está dando aula e tocando guitarra. Essa semana teve professor colocando roupa de festa junina. Teve professor que colocou um quadro de giz lá para poder mostrar. Então, a gente está tentando se reinventar de fato, porque a falta de você ter um quadro... eu, como sou de ciências, né, então eu trago experiências aqui, e aí colocar o computador na frente e que eles vejam a experiência, que eles consigam entender o que está acontecendo, e às vezes a experiência não dá certo na frente dos alunos, né, claro, isso aconteceria na sala de aula também, né, mas a gente está tendo que todos os dias pensar em algo diferente para que esses alunos consigam ver e consigam entender sem que eu saiba se ele realmente está vendo e está entendendo, né? Da minha parte, eu acho que é bem por aí, sabe? Para mim, meu desafio maior, assim, é como pedagoga mesmo, no período da manhã, fazer o que a gente chama de busca ativa nos adolescentes, né? Gente, adolescente, ele permanece adolescente, mesmo na aula EAD. Então, assim, os meus adolescentes, a gente pega cada um no pulo, eles mentem para os pais que fizeram lição, eles continuam fazendo isso, e eles tentam burlar o sistema de qualquer forma, assim, e a gente tem que buscá-los para fazer as atividades, chamar a atenção deles de qualquer forma, incentivar o estudo a estar em sala de aula, quando é para estar em sala de aula. Então, eu estou com bastante dificuldade, assim, para mim está sendo um desafio motivar o adolescente a não estar na escola, porque quando eu era adolescente, gente, eu não sei vocês dois, eu não sei vocês que estão nos vendo agora, nos ouvindo, mas quando eu era adolescente, eu costumava dizer uma frase assim: eu adoro a escola, só não gosto das aulas. E agora eu vejo assim, para o adolescente é extremamente importante a interação social que eles têm na escola, extremamente importante o desenvolvimento que eles têm com os colegas, extremamente importante. E é a escola que, às vezes, percebe as primeiras violências que a criança ou adolescente está sofrendo, e eles não estão tendo para onde correr, entende? Isso me preocupa bastante, porque a gente teve uma situação na escola, um menino que tinha todas as condições de fazer as aulas online, e explicou para a direção da escola que, infelizmente, era difícil porque, na pandemia, o pai ficou desempregado, o pai estava bebendo em excesso, e não estava fácil a situação em casa. Então, vulnerabilidade nem sempre é falta de dinheiro, então cada um tem a sua, né? Então, essa busca ativa para os adolescentes, motivar adolescentes a estudar, não está muito fácil, não. Na verdade, o teu trabalho está sendo um trabalho de formiguinha, né, Kelly? Um por um, ir atrás, entender o que está acontecendo, por que não está frequentando, e até quando dá, como a gente brinca bastante no TLC, né, quando está dando um miguezinho, né? Mas agora eu consigo dar um print e mandar para o pai, tá legal essa parte, tá? Eu estou dando um print de tela torta direito, aí vai. Eu acho que a Vanessa ia completar alguma coisa, né, Vanessa? Não, eu ia dizer que realmente acontece muito, e aí a gente fala, né? Às vezes a ferramenta que a gente utiliza não permite, muitas vezes, que a gente deixe a câmera aberta deles, né? Uhum. Então a gente até pede para que eles desliguem os microfones e desliguem as câmeras e só ativem se for solicitado. Até porque, assim, o mundo inteiro está online hoje em dia, né? Então, a própria rede de internet não tá aguentando, não está conseguindo dar conta de tudo isso. Então, a gente sabe que tem aluno que entra, como ele não está sendo visto, né? Coloca lá e vaza, né? Alguns pais já nos disseram isso. Olha, meu filho... eu quero que vocês chamem, porque agora a gente está conseguindo entrar em contato com esses pais também, né? Então, Sim. Tem pai que diz, né? Meu filho, ele coloca lá, mas ele põe na tela, ele entra na sala, né? Digamos assim,
e vai fazer outra coisa, vai, acessa outra aba e, né, tá vendo videozinho, jogando online, aquelas coisas. Então, a gente tá tendo que fazer umas chamadas de vez em quando. E aí, você? E aí vem, né, aqueles desesperados. Não, professor, eu tô aqui, né? Tá sendo engraçado, sabe? Tem os seus desafios, mas tem a parte muito divertida também, sabe? Eu acho que essa parte deve ser uma parte engraçada. Eu vou pedir uma licencinha para vocês. Eu quero trazer o nosso amigo Zé aí. Ele vai contar para a gente como é que tá a interação da galera aí nas nossas redes sociais, né, Zé? É isso aí, Márcio. Olha, falar para você aqui que as redes sociais estão bombando de comentários, o pessoal está interagindo bastante. Agradecer vocês aí que estão nos acompanhando e falar que esse papo está muito bom, né, Márcio? Descobrir um pouco, digamos assim, um outro lado, né? A gente conversou no programa passado um pouquinho sobre os alunos, essa questão de adaptação também, né, com esse momento, e agora a gente está vendo aqui os desafios que o outro lado, que são os professores, também estão enfrentando, né? E o pessoal está comentando bastante sobre isso, né? Já que você falou, Zé, deixa eu só te interromper um pouquinho aí, Claro. mandar um abraço especial para o Lira e para o Schneider, né? Semana passada o programa Super 10 com eles, dois jovens estudantes aí, um de engenharia civil e outro de medicina, que estão se dedicando aí no projeto do TLC escolar de dar suporte para os colegas, né? Nesse período de pandemia. Eu acho que a principal ação que nós podemos fazer nesse momento é a união, né? O que a gente puder fazer, e agora não interessa se você é professor ou se você não é, tá todo mundo aí enfrentando os mesmos desafios, né? Então, quem puder se unir, quem puder se ajudar com o que consegue fazer, é bem-vindo nesse momento, né, Márcio? Legal. Todos estão no mesmo perrengue, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu digo que eu tenho uma pequena aqui em casa também, ela tem 5 aninhos, e vou falar uma coisa, hein? É difícil, imagina ela estava num processo de alfabetização, começando a aprender a escrever, aprender a ler, imagina ser interrompido bem nesse momento, né? A questão Zé, da criança estar na escola, diga. Já que você tocou nesse assunto, ela estava indo para a escolinha já, pequenininha assim? A gente colocou ela já desde pequenininha, né? Enfim, todo mundo tem que trabalhar de casa. Então a gente já colocou, ela já se ambientou. E sabe que uma coisa importante que eu ia comentar, Márcio? Que a escola, ela tem um papel muito importante, não só para aprendizagem, né? É muito importante, ela estava começando a aprender a ler, mas a interação que tem com as crianças faz muita diferença, né? A gente não tem outro filho, só tem ela, então ela fica o tempo todo sozinha, praticamente, não tem outra criança para dividir, para brincar. Então tem várias coisas que o ambiente escolar traz que a gente às vezes não consegue simular aqui em casa, né? Então, não é só pegar um caderno, fazer uma atividade com elas, né, com as crianças, que tem muito mais coisa envolvida aí nesse processo, né? Então, é bem difícil mesmo a gente tentar se adaptar aqui. A gente dá um jeito, né? Desafiador, né? Desafiador, exatamente. Vamos ver as participações aqui nas redes sociais? Vamos lá, diga lá. O pessoal está interagindo aqui, tem bastante gente assistindo. Um abraço para Adilson José, que está nos acompanhando, a Aninha aí da comunicação, a Denise Corrage, que também do Sempre Mais Alto está com a gente, a Jennifer Mendes, a Priscila Oliveira, né, que colocou ainda um comentário colocando o seguinte: olha, imagina a dificuldade das crianças, né? Se para nós adultos já é difícil, imagina para as crianças e os pais tendo que aprender junto, né? É realmente um processo bem complicado, como eu contei aqui. O Thiago Padilha também, marcando presença aí na nossa live, dizendo assim, olha, grande Thiago. Como é bom escutar as duas lindas e entender o outro lado da moeda, né? Aquilo que a gente estava falando também. A Janine Borges está nos acompanhando, comenta que agora são momentos de novos desafios. E o Henrique Camargo disse que chegou, né? Pegou a live aí já em andamento, porque ela estava fazendo o quê? Dando aula. Ó, que bacana, né? Ó, que bacana. E ele ainda comentou que a gente está passando agora por um processo de evolução de 30 anos em 3 meses, né? Para todo mundo aí, para professor, para aluno, para pai, e realmente tem que acelerar aí algumas coisas, né? A gente está fazendo em 3 meses o que poderia levar os 30 anos, é o comentário que ele está colocando. E o Matheus Schneider, que foi o nosso convidado do programa passado, deixou um comentário bem especial aqui, que ele diz o seguinte: os professores são verdadeiros heróis, precisam ser mais valorizados, né? Como diria a recém-formada Malala, exatamente, né? Malala se formou aí. Ele coloca: os professores, junto com os estudantes e os livros, são caminho para um mundo melhor. Muito bom, obrigado pelo comentário aí, Matheus. Vamos ver quem mais aqui está participando.
Pode falar. Deixa eu só mandar um abraço pro Henrique, né? O Henrique é um cara que trabalha bastante nessa área de educação, um cara que manja muita coisa aí e tal. Um abraço especial para ele, legal saber que ele está aí assistindo, acompanhando o Sempre Mais Alto. Um abração para ele especial. Para ele e para a esposa, né? Tá. A Rafaela Rocha também está acompanhando a gente, ela deixou um comentário falando assim, estavam comentando, né, que os adolescentes fazem, né, dão o seu jeitinho ali, né, de dar uma enganada às vezes, né, e ela colocou assim, não são só os adolescentes não, né, os adultos também têm às vezes as mesmas desculpas aí. Ô Zé, eu vou entregar a Rafa, cara, eu conheço ela, né, tenho contato dela no meu WhatsApp, hoje ela postou uma foto dela tomando café, né, aí na xícara tá escrito assim, lágrimas dos meus alunos. Aí embaixo não, mentira, é café mesmo. Beijo pra Rafa também, né, pro Diogo. A Jennifer Mendes, ela coloca assim, ó, toda a gratidão do mundo a vocês, professores, que estão nessa luta e que estão se reinventando nessa pandemia. Vocês são minha fonte de inspiração. Obrigado, Jennifer, pelo seu comentário. Ela ainda coloca, né, meus heróis sem capa, mas com guarda-pó. Legal, legal. A Mara Ferreira também está acompanhando a gente. Beijo, Marinha, para você, saudades, hein? Ela coloca aí, amadas, desafios deste tempo, vocês são guerreiras. Isso mesmo. Andréa Cristina Carvalho está colocando, um dos meus aluninhos falou para a mãe que não ia assistir às aulas, pois não era sua professora. E nem fala meu nome, olha lá. Você viu? Um apego com a professora, né? Viu que não é a professora que estava lá, disse que não vai assistir. E... Legal. Essa criança. O pessoal vai interagindo, vai colocando nos comentários. O Henrique colocou aqui, ó, que sabe o que é legal? Muitos professores viram as redes sociais e a própria tecnologia como um concorrente às aulas, né? E agora precisam entender sobre isso, e algo que os alunos já manjam muito, né? Verdade, os alunos já tinham esse domínio, né? Apesar da Kelly ter comentado que levou um tempo, inclusive, para ajudar as pessoas a ingressarem nas aulas, né? Mas é por aí mesmo. Tem bastante comentário, hein, Márcio? Olha, muito legal, né, o pessoal comentando aqui. Eu quero só aproveitar, um abraço para a Michelle, que está acompanhando a gente também, e colocar um comentário da Val, nossa querida Val, que também fala, né, que os professores são grandes heróis mesmo, né, nesse momento de reinvenção, administrar as demandas da escola, dos alunos, da família, da casa também. E ela deixa uma pergunta que é o seguinte: como que vocês estão cuidando da saúde mental, da saúde mental de vocês? Então é isso, vão interagindo aí, daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais comentários, Márcio, e fico aí com essa pergunta que a Val está deixando para as nossas convidadas, como que elas estão cuidando da saúde mental delas nesse momento também. Show de bola, Zé. Daqui a pouquinho, então, você vem aí para os últimos recadinhos. Tá certo, obrigado. E aí, meninas, olha aí, meninas, a nossa querida Val, né? Um beijo especial para a Val também. Marinha, vamos marcar um papo aqui também. Vamos trazer a Marinha aqui para o Sempre Mais Alto online, né? Mas e aí, meninas, como é que vocês estão cuidando aí? A Val quer saber, como é que vocês estão cuidando da saúde mental de vocês? Ai, não é fácil. É aquela história, não sei a Kelly, mas eu digo assim, né? A gente cuida e tudo, mas é cada surtada que a gente dá de vez em quando, né? Né? A gente inevitável, né? Mas é cada surtada que a gente dá de vez em quando. Olha, eu digo para vocês que tem me ajudado muito esse grupo nosso lá, sabe? No meu caso. Até deixa eu mandar um beijo para a Janine. A Janine é minha colega também lá na escola, né? Que colocou o comentário ali. Beijo, Janine. A gente tá... E é bem isso, a gente conversa, a gente tem tentado trocar muito, sabe? Rezar, eu tenho que dizer, não posso negar, né? Que a gente tem rezado, e o apoio mesmo da família aqui, eu acho que tem sido essencial, sabe? Não dá para bloquear, mas de vez em quando a gente dá uma surtada sim, né? A gente chora, a gente, Deus livre, né? Dá uma bloqueada aí, solta né? O que não dá é para fazer isso na frente dos alunos. Entendi. Mas é bem assim, ó. Você inspira, medita, dá uma surtada e agradece.
Mas olha, eu vou ser sincera com vocês, assim, meditar é uma coisa muito legal de fazer. Rezar meditando é melhor ainda. Então, quando a gente consegue unir essa coisa de cuidar do coração, de cuidar às vezes eu desligo o computador com alunos falando comigo, fazendo perguntas, paro 15 minutinhos, só para inspirar e respirar, e colocar o coração que está aceleradaço no lugar de volta, para que a gente possa continuar fazendo. Por quê? Porque a gente tem que ser zeloso com o outro ao falar. Porque a gente, quando vai chamar a atenção do outro, a gente tem que chamar a atenção de modo que ele queira permanecer. Então, essas surtadas, elas acontecem sim, diversas vezes ao dia, mas a gente tem que manter a pose, porque o aluno do outro lado também pode estar surtando, né? A mãe do aluno também pode estar surtando, e nós estamos juntos, todos juntos nessa, e a gente vai ter que passar. E legal, assim, Vanessa, que você colocou, do apoio entre professores, está muito legal de ver. No colégio que eu trabalho, tem professor que faz vídeo para outro professor para ensiná-lo a fazer aquele... Às vezes é só clicar no botãozinho, a gente não está enxergando o botão, né? Então, tem até um grupo que é só de tutorial. Então, a gente troca mensagem. É tutorial o nome do grupo. A gente troca mensagens, é só para isso mesmo. Se você descobrir um linkzinho lá, é novo, diferente, uma forma nova, diferente de fazer. Tive que baixar programa no computador para poder fazer as aulas. Nunca tinha feito um vídeo aula na vida. Então, e assim vai. Só que, olha, gente, para vocês terem uma ideia, eu levo 2 horas para fazer uma videoaula de 5 minutos. Meu Deus. Juro para você. Meu Deus. Então, às vezes fica lá... Hã? Não é fácil, não. E aí eu digo assim... desculpa te cortar, Kelly. Não, mas imagina. Bem isso. A gente vê, às vezes, uma cobrança... No começo, a gente tinha muito uma cobrança, sabe? Dos alunos, das famílias, que a gente fizesse super produções. Agora eles estão vendo que não é bem assim, a gente não é youtuber, não é? E a gente diz isso para eles, a gente não é youtuber, a gente continua sendo a professora Vanessa, deputada, né? Então, assim, se você pode me ajudar, me ajude. Mas eu tenho limites também, sabe? A gente faz o que a gente pode. E eu acho que isso é uma mudança grande que a educação está tendo agora. A gente está vendo, e eu digo assim... que a educação vai ter que mudar. A educação não vai mais poder ser aquela que cobra tanto, que... Ui, caiu meu fone. Aí, caiu meu fone. A gente vai ter que... Tudo está previsto, né, Vanessa? Tudo está previsto. A gente vai ter que mostrar de um jeito ou de outro que não é bem assim, que a gente vai ter que mudar o que a gente vai ensinar a partir de agora, o que é importante a partir de agora. E às vezes é mais importante a gente manter a nossa saúde mental, como a Val disse, do que, de repente, a gente passar informações, simplesmente, né? Acho que tudo isso muda. Deixa eu catar meu fone. Vocês falaram aí um pouco, assim, muito dessas inúmeras mudanças, das dificuldades, né? E principalmente porque, em muitos casos, realmente... eu acredito que alguns pais em casa deveriam estar enxergando os professores como youtubers, né? Aqueles caras que faz chover dentro do vídeo, né? Mas e vocês? O que vocês têm utilizado, vocês, né? Para fazer, para chamar a atenção da galera? Como é que vocês estão se virando? Olha, como eu falei, como eu sou professora de ciências, eu estou tendo que virar umas coisas aí, né? Então, experiências mesmo, como na minha área, né, a gente acaba tendo que trazer para dentro do nosso estúdio, que eu me apoderei de um quarto da minha mãe aqui, para poder dar aula, né? Eu estou trazendo isso para dentro da sala de aula, da sala de aula online, né? Estou trazendo experiências que eu fazia lá, eu estou tentando colocar isso. Mas aí a gente tem que aproveitar algumas coisas, né? Então, eu trago videozinho que eu consigo, na hora da aula, né, colocar para os alunos, né? Então, colocar lá um videozinho que eu conheço, trazer isso também, né? Como eu disse, representando todos os meus colegas aqui,
trazer uma guitarra para tocar na aula, coisa que você não podia fazer na sala de aula. Então, a gente está tendo que fazer esse tipo de coisas, né? É isso que a gente tem que fazer. No meu caso, eu estou usando tudo que eu posso, tudo que eu consigo, né? Outro dia, até o meu chimarrão entrou na minha aula. Eu estava falando de mudança de estado físico da água, aproveitar a água quente que estava ali do chimarrão. Boa. Eu tive que baixar programa para aprender a fazer os videozinhos mesmo. Eu dou preferência para usar slides, porque daí eles já ficam com o conteúdo, né? Eles podem assistir várias vezes que eles quiserem, são slides, e eu vou falando enquanto passo os slides. O Atube grava para mim, graças ao meu bom Jesus. E nisso eu não preciso nem aparecer. Mas o PDF vai com todo o conteúdo inteirão, os slides mais enxutinho, explicadinho, com essa voz que Deus me deu, nos slides explicando, e daí depois eu ainda faço uma videoaula, que daí a gente chama no Meet, né, os alunos. Só que nem todos acessam, sabe, gente, porque nem todos têm o acesso, e na videoaula que eu fiz agora, semana passada, os alunos falavam para mim, professora, tá quebrada a câmera do meu celular, professora, o meu celular não grava áudio, daí eles iam escrevendo para mim no chat, e a gente vai dando um jeito, vai se reinventando. E quando você traz assim, a Vanessa traz assim, a educação nunca mais será a mesma. A nossa vida ela vai ser dividida antes e depois de Covid-19, que a gente olhe para o outro com outros olhos, mas que a gente olhe a educação também. Infelizmente, a gente ouve muitas pessoas falando que talvez nem voltemos este ano. Isso me preocupa extremamente, sabe? Porque talvez o ano que vem também a gente vai precisar utilizar de aulas online intercaladas com aulas presenciais. E tem se falado muito isso. É só especulação, ninguém trouxe nada determinado ainda para a gente, mas a gente vai ter que olhar esse universo cheio de novidades que faz a gente sair da zona de conforto, né? Porque para mim estava muito interessante, estava prático para mim. Eu imprimia o meu conteúdo, entregava para o meu aluno. Metodologia científica é chato pra caramba, né? Quem já passou por uma faculdade, curso técnico, sabe? Entregava para o meu aluno, explicava. Não vai dar mais para ser assim, eu vou ter que deixar isso de modo que ele compreenda os tipos de conhecimento, os tipos de pesquisa, e lá vai, né? Mas a gente vai ter que se reinventar, mas tem um lado bom, sabe? Tá muito ruim tudo isso, mas a gente está saindo da zona de conforto, e zona de conforto nada cresce lá, né? Então a gente está se reinventando. Legal, eu acho que é uma coisa bem importante a gente trazer isso, né? Porque realmente as mudanças serão drásticas daqui para frente, né? Vai ser uma diferença muito grande. E se vocês tivessem que contar, assim, né? Vocês têm alguma experiência inusitada ou hilária que vocês viveram aí, que vocês já passaram aí nesse período de aulas online? Uma só. Essa semana mesmo, ontem, né? Durante a minha aula, eu tive que rir, porque durante a minha aula, e eu sei que já aconteceu com outros colegas, né? Do aluno esquecer de desativar ou ativar sem querer o microfone, né? Assim como pode acontecer da gente desativar e falar, e daí ninguém ouve nada. Teve aluno que ativou, e eu dando aula, bem feliz da vida, de repente eu só ouço assim, mãe, tem batata? Aí eu parei, né? Parei, eu olhei e falei, oi? Eu achei que era uma pergunta, né? Que o aluno estava fazendo uma pergunta. Mas aí ele ficou todo sem graça, né? Professor, eu não vi que meu microfone estava ativado, me desculpe. Isso foi comigo, mas teve uma colega minha, que eu não vou citar nomes, mas ela vai saber, que ela teve uma experiência não muito agradável também. Quer dizer, para ela nem foi tanto assim, né? Porque ela falou, ela estava na mesma situação, né? Dando aula de matemática, explicando, é muito mais ali, né? E de repente o aluno falou, ativou o microfone, compartilhou, falou alguma coisa e esqueceu de desativar. Daí ele falou assim, lembra quando eu peguei aquele seu trabalho, ele estava falando com a irmã dele, aquele seu trabalho e levei para a escola para apresentar, o mesmo?
Meu Deus! Como? Aí ele não sabia o que ele fazia, ele não sabia se ele morria, ele não sabia se ele ria, se ele chorava, porque ele tinha levado e entregado um trabalho da irmã, que já está na faculdade, né? E tinha reaproveitado, olha, né? Reaproveitado, na verdade, ele tinha, assim, reutilizado um trabalho. Deu uma mascarada lá e levou para a professora. Foi bem isso. Mas para a gente, no estado, o que é que mais acontece, assim, o aluno, todo mundo que está usando o @escola.pr.gov.br, quem tem Gmail, o seu celular, o seu computador, não sei por que cargas d'água, ele puxa o Gmail. Você entra com a @escola, ele puxa o Gmail. Você entra com a @escola, ele puxa o Gmail. Então, você fala isso 17 vezes para o aluno, entende? Para o mesmo. E ele sempre fala, não, mas eu entrei com a @escola. E você fica falando 17 vezes para a mesma pessoa. E daí, assim, infelizmente, às vezes cansa um pouquinho. Acontece com todo mundo, inclusive com o professor, tá? Uma professora mandou um áudio para mim, desesperada. Pedagoga, eu acho que eu deletei o @escola. Eu deletei minha sala de aula. Daí eu falei, como assim, professora? Não, eu deletei minha sala de aula. Falei, como assim? Daí ela dá um print e manda para mim. Dá lá, @gmail, fulana de tal, @gmail. Não, Meu Deus. tá no login errado. Eu já aconteceu de eu tentar entrar na sala de aula com o login do meu filho. E aí eu tive que fazer isso, eu tive que entrar com uma... Aí eu aprendi, né? É aquela história, né? Entra com uma aba anônima. É uma alternativa. Olha, a dica, né? Ó a dica. Mas eu queria perguntar para vocês também, assim, na opinião de vocês, qual que é a importância da família nesse momento, né? Porque os pais hoje, eles estão tendo que se dividir, né? Entre a ajudar os filhos, alguns trabalhando, outros não, e ainda cuidar da casa, enfim. Como é, né? Como é que é a importância da família nesse momento? Eu vou falar como família. Isso, como família, vamos lá. Eu vou te dizer, Márcio, que é essencial, né? Porque as nossas crianças, adolescentes, eles não são pessoas que conseguem. Eu acho que, como a própria Kelly falou, né? Os alunos que são adultos têm uma visão de EAD, né? Eu, como mãe, eu vejo que os meus filhos, eles não tinham essa maturidade para receber instrução, educação por EAD. Então, eu estou tendo que me virar demais, até como mãe, para tentar fazer com que eles entendam. E aí que eu digo que a educação não vai ser mais a mesma, porque a gente não está mais conseguindo passar. Eu não posso querer que o meu aluno de 6º ano, que tem 10, 11 anos de idade, entenda pelo EAD só, né? Eu sei que ele tem uma família em casa que pode ajudar, mas que às vezes não tem a mesma instrução que ele, não tem a mesma coisa, não consegue aprender também. Talvez não tenha a mesma facilidade que ele, né? Então, é bem desafiador. E eu acho que o papel da família é essencial, mas principalmente para fazer com que essa criança faça a parte dele como aluno, assistindo, fazendo, participando, né? Não é nem assim, colocar a criança para fazer aquilo que ela consegue fazer, né? Na minha opinião, é muito isso, sabe? Família é tudo, né? Antes do EAD, mas com o EAD a coisa ficou muito mais expressiva, né? Família é tudo. Só que dá dó mesmo os pais com baixa instrução, isso é muito comum na escola pública e isso está gritante, dá dó, porque eu tenho uma mãe que ela tem um filho que chegou depois da escola, na semana que entramos em EAD. Eu não tinha recebido o laudo do menino, não sabia das dificuldades de aprendizagem do menino. Ela tira foto da folha que ele está preenchendo, ele recebe o material impresso, diferenciado, devido a situação de dificuldade de aprendizagem. Ela tira a foto e fala assim para mim, pedagoga, eu não sei fazer esse.
E daí, eu também não. E daí eu tenho que direcionar isso para o professor, sabe? Fico fazendo meio de campo ali com o professor em relação a isso, assim. Mas, assim, a falta de instrução dos pais, ela muito, muito, muito forte na escola pública e dá dó, sabe? Porque eles querem ajudar. Mas como a Vanessa traz, neste momento que as aulas estão passando bonitinhas lá na TV, que eu tenho que, né, que pegar o material impresso, ler, interpretar, os pais, eles são primordiais para trazer uma rotina de estudos para os filhos. Não é A férias. palavra é essa, rotina. Rotina de estudos, não é férias. Gente, a galera tá toda soltando pipa com cerol na rua, E daí, assim, não é férias, é muito importante a gente deixar isso claro. O aluno tem que ficar, o adolescente, a criança, tem que ficar um determinado período de tempo estudando. E, pai, mãe, se você está me ouvindo nesse momento, enquanto ele estuda, se você estiver em casa, vai ler um livro, sabe? Esteja com ele, mostre para ele o quanto estudar é importante, porque não adianta nada o teu filho estar estudando e você está no Facebook. Isso pode parecer uma bronca de pedagoga, né? Acho que já falei. Mas aí é muito importante a gente ser o exemplo. O meu filho, ele não vai aprender a ler se eu não faço isso uma rotina também. Então, rotina de estudo. Eu aos meus 41 anos de idade, sinto extrema falta da rotina na minha vida, porque eu saía de um trabalho, ia para a academia, me exercitava, ia para o outro trabalho à noite. Desde eu saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 11 da noite. Era comum para mim. Eu estou sentindo muita falta. Entende? Pense o adolescente que não tem aula de educação física na sala da casa dele, né? Que não tem o lanche. Ele não vai pedir para a mãe dele para ir no banheiro para descobrir o que tem de lanche na cantina, né? Então, e assim vai. É muito importante a gente estabelecer rotinas com os filhos para que eles possam também se sentirem pertencentes a esse momento de aprendizado. A Kelly fez eu voltar, sei lá, acho que uns 20 e poucos anos lá atrás, lá, que eu pedia para ir no banheiro, passar do lado da cantina, saber o que tinha de lanche. Isso aí acontece com os adultos à noite do curso técnico. Dá assim, o intervalo é 9h15. Nossa, 9h05, professora, cadê o banheiro? Professora, passa o banheiro. Às vezes eu entro e falo, gente, é polenta com carne. Eles ficam me olhando, você já sabe, ninguém vai pedir para o banheiro. Eu estudei em escola pública, então era desse jeito mesmo. A gente saía um pouquinho antes do intervalo porque queria saber o que tinha para contar para os colegas. Eu queria dizer para vocês assim, o programa, quando é bacana, o papo, quando é legal, quando flui gostoso, assim, ele passa muito rápido, né? Eu preciso trazer o Zé mais uma vez para as participações aí, mas fiquem aí, meninas, que nós vamos ainda ter um finalzinho aqui nosso. E, Zé, volta aí, Zé. Como é que tá as participações aí? Me conte. Conte para nós, na verdade, né? Tá muito bacana, Márcio, pessoal. Olha, eu sempre falo para os convidados, né? Depois, já que a live fica disponível para assistir, recomendo assistindo, que tem vários comentários bem especiais aqui para vocês, vários comentários elogiando o trabalho aí, né? Então é muito especial mesmo. Eu quero trazer o comentário aqui da Luciane Bertoncello, se é Bertoncello ou Bertoncello, esses nomes aí mais requintados, né? Ela colocou o seguinte, que os professores agora, eles estão vivenciando novos tempos, né? E cheios de desafios. É o que a gente está partilhando aí nessa live de hoje. A Mi, que nos ensinou nesse momento de pandemia, beber muita água, né? Ela está colocando que nós estamos ressignificando o conceito de união nesse momento, né? É isso aí. O Roberto Machado coloca que os professores estão mostrando que o amor à profissão supera todos os desafios. Parabéns a todos os professores aí que nesse momento estão se reinventando. E vocês falaram um pouco sobre rotina, né? Que rotina é a palavra-chave aí para conseguir conduzir os estudos nesse momento. E a Patrícia Batista coloca o seguinte, que a gente está vivendo muitos desafios, né? Uma demanda grande, dificuldades, muitas pessoas não têm acesso e muitos não têm essa cultura de estudos que foi o que vocês comentaram, né? E como que fica a pipa? Ela está perguntando. Então, é bem isso, né? A gente está vendo aí a galera aproveitando, achando que é férias, né? Na rua, mas não são férias, né? Esse negócio de situações inusitadas, tem uma coisa que microfone aberto é o maior inimigo nesse momento, né? A Rafaela Rocha coloca aqui o
um comentário que uma das alunas dela esqueceu o microfone ligado, né? Nesse caso, ao invés de mutar o microfone, ela deixou aberto o microfone e começou a falar mal dos colegas, todo mundo ouvindo, né? Ah. Então ficou uma situação meio delicada. E ela ainda coloca um outro caso de um aluno dela aqui, que ela ouviu gritando, né? João, corre desligar o arroz. Muito bom, né? Isso aí, deixou o microfone aberto, acontece qualquer coisa, né? Tem que tomar cuidado. E para a gente encerrar aqui essas participações, uma coisa muito legal aqui, Márcio, que o pessoal está colocando nos comentários, eles estão se colocando à disposição para ajudar quem está com dificuldade, né? Inclusive já surgiram aí nos comentários algumas dicas de qual ferramenta utilizar, qual que é melhor, qual que dá para gravar, o que você pode fazer, muito legal isso. Então, é isso que a gente comentou, né, ao longo de toda essa live. É um momento para a gente se unir, cada um com o seu talento, cada um com o seu conhecimento, aquilo que pode ajudar nesse momento faz a diferença, né? E é isso, a gente falou sobre as situações inusitadas no meio da nossa live, tivemos uma participação ao vivo, né? Uma participação bem fofinha aí. E é assim que funciona, né? Estamos todos aí num contexto diferente, o pessoal precisa entender isso, né? Que vai ouvir barulho, vai ouvir vizinho, às vezes com música alta no momento da aula. Todo mundo tem que entender, né? E passar por esse momento aí, que logo, logo a gente não voltaremos iguais, né? Porque muita coisa a gente está aprendendo. A educação está passando por grandes transformações. É isso, Márcio. Essas foram as participações de hoje. Quero agradecer a todo mundo aí que participou e interagiu. Podem continuar colocando nos comentários. E um forte abraço para todos vocês. Valeu, Zé. Muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação aí no Sempre Mais Alto, trazer os comentários da galera, sempre de forma muito bacana, engraçada, extrovertida, enfim, isso incrementa o nosso programa. Vamos lá, vamos terminar com as meninas por aqui, então. Voltando aí com as meninas, então, com a Kelly, com a Vanessa, né? Quero já dizer, desde já dizer muito obrigado a vocês, meninas, pela participação, né? No Sempre Mais Alto, é sempre uma alegria ter vocês com a gente. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, porque eu sei que se a gente fosse conversar aqui, tinha muito mais coisas, né, para a gente falar e tal. Mas um pouquinho antes, a Kelly já estava falando dessas questões, né? Criar rotinas, né? Então, o nosso fechamento aqui do programa Sempre Mais Alto hoje é uma pergunta, assim mesmo, para vocês, né? Se vocês poderiam dar algumas dicas aí para a galera, no caso da Vanessa, né? Para os alunos e para os pais, né? E no caso da Kelly, que são os mais adultos aí, né? Mas, assim, que dica dá para essa galera nesse momento, né? Uma delas que a Kelly já falou aí é da rotina, né? Mas se tiver mais alguma coisa aí, é com vocês. Eu acho que rotina é tudo, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Eu falo para os meus alunos, mas eu tenho que fazer também. Né? Então, a hora de aula é aula. Então, tentar deixar todas as outras coisas para depois. Eu falo para eles, né? Tanto que a gente coloca uniforme, ou jaleco, né? Uma camiseta da instituição, maquiagem, né? Penteia o cabelo, tira a remela, para que vocês saibam que agora é hora de aula. E, gente, vamos lá, vamos continuar firme. Eu acho que vamos continuar tentando conversar entre nós para que a gente possa se manter firme. E é isso, né? Eu acho que o mais importante é a gente não desanimar. Nunca mais seremos os mesmos. Eu acho que a mudança não é para agora e só para o ano que vem, é para os próximos 100 anos. Já ouvi falar nisso, né? O nosso século vai mudar. Então, é isso. Agradeço demais, tá, Márcio? O convite de estar aqui hoje. Muito obrigada, estava com saudades e estamos sempre à disposição, tá bom? Show! Eu sou movida à rotina, então, para mim, é extremamente importante organizar as coisas, gosto das coisas quadradinhas, organizadinhas. Então, eu digo para os meus alunos, para aqueles alunos, de modo geral, acordem cedo. Pode parecer bobeira, mas não é. Acordem cedo, estipulem horário para acordar, para dormir. Não é um problema se ficar assistindo série depois de você se organizar, de fazer as suas atividades. Não é um problema mesmo. Organizou o horário de estudo, também tem o horário de lazer, seja o que você goste de fazer. É importante também a gente tirar da nossa cabeça só as obrigações e fazer aquilo que nos faz bem para o coração, para a alma, mas acordem cedo.
Acordar cedo faz com que a gente comece já a trabalhar, fique com menos preguiça. Quem puder fazer uma atividade física é extremamente importante. Quem mora em casa, ficar correndo ao redor da casa que seja. Quem puder fazer, que faça atividades físicas. A gente está percebendo que as pessoas estão precisando muito. Rotina, peça ajuda. Nesse momento, a gente não precisa ser super-herói nesse sentido. Peça ajuda, não sabe fazer, peça. Pergunte, fale com os professores lá no mural, fale com os professores através das atividades que eles postam lá no @escola. Peça ajuda para a pedagoga de vocês, para a direção, peça ajuda, não caminhem sozinhos. E se porventura está acontecendo algo a mais do que isso, você só não tem mais a escola para pedir socorro, peça ajuda para os professores do mesmo jeito. A gente não quer ver ninguém sozinho, e a gente não quer deixar ninguém para trás. A gente tem que caminhar juntos de mãos dadas. Gratidão também pelo convite, sou apaixonada pela comunicação, estou encantada com esse Conectando Corações e a maneira que vocês estão fazendo em levar a palavra e levar o nosso cotidiano para a galera. Isso é muito importante para que a gente não se sinta sozinho nesse mundão e com essa situação de pandemia. Vai dar tudo certo, isso também passará. Show de bola, Kelly. Obrigado. Vocês são umas queridas. Muito obrigado aí a Kelly, né, pela sua participação, disponibilidade. Obrigado, Vanessa, pela disponibilidade, né? Um beijo especial aí para sua família, a Roberta e a criançada aí, né? E a casa o sempre mais alto é casa de vocês, tá? Quando tá sempre de portas abertas. Eu quero finalizar o programa de hoje, então, agradecendo aí mais uma vez ao Zé pela participação nas redes sociais, né, Zé? Grande abraço aí, amigo. Tamo junto. Ao Pajé, né? Pajé que tá aí nos bastidores, ele não aparece, mas ele que cuida aí de todo esse momento aí das nossas carinhas aparecendo nas telas, né? E também agradecer a Denise Corradi, que produziu o programa Sempre Mais Alto desse final de semana, a Edi, que também trabalhou com a revisão, e estava eu mais uma vez aqui, pessoal, o Márcio de Colombo, falando com vocês no programa Sempre Mais Alto. Quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, né? Depois, as meninas aí que estavam com a gente aí, a Kelly e a Vanessa, voltem lá, deem uma olhadinha nos comentários, tem bastante coisa bacana que a galera comentou, partilhou aí de experiência, várias histórias que eu abri aqui rapidinho e consegui ver alguma coisa também, vale a pena, garanto para vocês. Para você que acompanhou o programa Sempre Mais Alto, nesse sábado, né, fiquem com Deus, uma excelente noite, daqui a pouco tem também o Conectando Corações, às 20 horas, né, acompanhem também pelas nossas redes sociais. Sábado que vem tem mais Sempre Mais Alto. Um excelente domingo, uma semana abençoada. Pessoal, se cuidem, se protejam, cuidem das suas famílias. Um grande beijo a todos. Shalom. Shalom. Quem te viu e quem te vê nessa euforia. Não imagina quem te deu esta alegria. Foi o Cristo que entrou na tua vida. Tua luz é como o sol que ilumina meu caminho.